Eu curto muito educação, né? Eu escolhi essa carreira na faculdade, saí praticamente com o meu projeto de mestrado, mas nada é tão emocionante quanto trabalhar no mercado, eu acho. Com certeza. Né? Eu acho que é muito legal. Não me vejo voltando hoje para ter agência, não sei o Tarcísio, mas não me vejo voltando a ter a agência. Mas eu acho que a educação precisa, assim, quando eu falo da educação, porque é o que eu sou hoje, né, professor, precisa estar junto com esses caras pra gente poder transformar, né? E aí, depois que a gente gravou, acho que o quarto ou quinto episódio, a gente criou uma escola, que na verdade não é física, chama Funworks, e a gente vai propor cursos junto com as agências. Na área de educação, eu tava falando pra ele também. É a educação da nossa área, assim. Inclusive, se você precisar de alguma coisa, nós estamos. Olha que legal, né? Bastante coisa que vocês comentaram faz sentido com o que eu venho vivenciando. Vocês falaram que o Tô Sem Papel começou num blog. Eu, antes de começar a agência, eu também tinha um blog. Olha que legal. Poxa. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eu trabalhava num dos maiores e-commerce de concurso e apostilas de concurso do Brasil. Aqui em Prudente? Aqui em Prudente. Chamava legal, Concurso Solução na época. Ah, eu lembro, legal. Meu, eles vendiam por dia 1000 apostilas. Eu lembro, nossa, isso aí a gente tá falando 2007, hein, cara? Tipo assim. A internet tava engatinhando, né? E aí esse site tinha um diferencial muito grande que era o que na época era guardado em 7 chaves, que é o famoso SEO, né? Que é a otimização de sites. É verdade. Então o cara digitava qualquer coisa. Venda de apostila do concurso, Polícia Federal, por exemplo, ele estava sempre entre as primeiras posições. Então isso garantia um número de visitas absurdo e, consequentemente, número de venda ali, muito alto, né? E aí foi quando eu comecei a falar, poxa, tem um negócio interessante por aí. E foi quando eu comecei a estudar mais sobre o digital e etc, e SEO. E aí, como eu botava isso em prática, era através do meu blog. Então eu tinha um blog de humor, que chamava blogdomal.com.br. Meu sócio... Por conta do seu sobrenome. Não, por causa do Maurício. Maurício. Blog do Mal. O meu sócio, ele trabalhava comigo nessa empresa, ele fez um de esporte, que era Blog Esportes. E aí a gente fazia... Cara, a gente testava tudo lá. Então tinha dia que eu tinha 30, 40... Eu comecei a transmitir Big Brother ao vivo lá, naquela época. Então, tipo assim, eu tinha picos de visitas, 30 mil visitas por dia, 20 mil. Caramba. Então eu tinha... só que assim, era um ambiente de teste, sabe? Tinha muita visita, mas assim, comecei a ter muito bloco do Google, porque fazia muita coisa ali, testava, né? E aí, nesse momento, eu acabei me desligando da empresa, eu e meu sócio. E aí, começamos a receber propostas das agências para fazer freelancer aqui em Prudente. Com essa parte de SEO, que na época que ninguém fazia. Então, é verdade. O Biadas falou, vamos fazer uns terceirizados, vamos fazer uns freela, vamos fazer e tal. E aí, meu sócio falou, tem oportunidade de negócio aí, vamos começar a tocar o nosso negócio. Então, tipo assim, foi nós dois para casa, trabalhando em casa com o seu notebook ali, e aí começamos a Oxygen Web. Aí naquela época meu irmão tinha saído desligado da empresa também e ficou um mês em casa lá, ele ia mudar de cidade. E aí juntos nós montamos um outro site, e foi o site que mais deu sucesso para nós, né? Chamava Max Jogos Online. Já saiu reportagem, já saiu eu ia falar, você já ouviu falar. A gente tinha 50, 40 e poucas mil visitas por dia, né? Imagina, enchia um estádio de futebol por dia. E eram jogos infantis. A gente não desenvolvia jogo nenhum. A gente pegava os jogos na internet e colocava ali. Era jogo em flash. Não precisava instalar nada, não precisava fazer nada. Maravilha, né? Eu lembro disso. Então, tipo, naquela época a gente ganhava dinheiro com o Google AdSense. Entendeu? Então, o Google tinha os espaços de publicidade ali e ele colocava ali e a gente ganhava dinheiro por quantidade de clique. E como vocês tinham um número de acesso gigantesco... Muito alto. É esse Max Jogos Online que conseguiu fazer com que o Oxygen Web existia. Porque, assim, começo de qualquer empresa, e principalmente com a nossa, que começou praticamente com 0 investimentos, essa empresa bancou eu e meu sócio por um tempo, né? Com certeza. Porque o que a gente fazia? Todo o dinheiro que vinha para o Oxygen Web, a gente reinvestia. Entendeu? Porque a gente começou com só nosso notebook. Precisamos começar a profissionalizar isso. Como que a gente vai fazer? Vamos para o escritório. Você batia num cliente e falava, eu quero fazer um projeto? Tá, mas que projeto você já fizeram? Quem é você? Nenhum. Quem é você? Não é? Entendeu? Então, muitas coisas a gente pegou assim, tipo, no preju ou pagando os custos para começar a criar um portfólio. Né? E todo o dinheiro que a gente arrecadava, a gente reinvestia, né? Então, esse site Max Jogos Online, ele bancou a gente, eu e meu sócio, por uns 2 anos, assim. Lógico, não dava muito dinheiro, mas dava em dólar. Só que naquela época o dólar não era quase, era 1,40. Se fosse hoje, você tava milionário. Se fosse hoje, talvez nem existiria, mas... Olha só. Pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Tô Sem Papel.
eu vou fazer a introdução desse podcast agora no meio, porque a nossa Mas conversa já começou. Exatamente. tão boa que a gente não vai cortar a partir de agora. É verdade. Então nós estamos iniciando aí, recebendo o Maurício, da Oxygen Web. Você é um dos fundadores, certo? Isso. É eu e o Diogo, meu sócio. Legal. Precisamos entrevistar ele também, né? Não gerar ciúme, é verdade. Não pode, a gente tem que tomar esse cuidado. Não, fica tranquilo. Então seja muito bem-vindo. Você já falou um pouco da sua história. Sim. No Tô Sem Papel a gente não apresenta o convidado, porque a gente espera que você, com certeza, pode falar muito melhor de você do que a gente. Então a gente gostaria que você continuasse o que você já estava falando, contando um pouco aí quem é o Maurício. Tá, bom. Primeiramente agradecer a participação aqui, de vocês terem me chamado aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Imagina. Nós que estamos. E é muito bacana a iniciativa que vocês estão tendo aqui de trazer esse assunto aqui, que é uma coisa que me fascina muito, né? Então, muito, muito gratificante estar aqui hoje. Imagina. Mas como vocês falaram, né? Eu me apresentar, meu nome é Maurício Chime, eu sou CMO da Oxygen Web. Olhe para lá. Isso, Sua câmera lá. Eu sou CMO da Oxygen Web. A agência já tem 13 anos de mercado. Nós somos uma agência digital, né? Então a gente tem um portfólio desde a parte de desenvolvimento de site, mas também como marketing digital como um todo. E a gente é uma agência um pouco diferente das tradicionais, porque a gente respira e gosta muito de inovação. Então tudo que a gente desenvolve hoje, tanto para a Oxygen Web como para mim e para o meu sócio, tem que ter alguma coisa de inovação dentro do nosso, de tudo aquilo que a gente faz, né? Porque tudo que a gente criou até hoje foi em cima de tecnologia, marketing, então é uma coisa que a gente gosta muito, né? Como a gente ouviu agora há pouco, vocês nasceram da tecnologia, né? Não conhecia essa história. Fico, assim, muito feliz, porque eu acho que, é tanta coisa legal que tem em Prudente que a gente não conhece, né? Igual a história que você estava contando. Então, vocês vieram, construíram esse site e de lá saiu a Oxygen Web. Pergunta, por que se chama Oxygen Web? Oxygen Web. Como vocês escolheram esse nome? Chega a ser até engraçado de falar isso. Mas quem deu a ideia nesse nome foi o Gabriel da Luz Própria, cara. Sério? Olha, legal. O nome da Foi, olha, o concorrente que deu o nome pra nós. Ele é... Que legal. A gente fazia na época, quando a gente começou mesmo, fazendo freela, né, para algumas empresas, porque a nossa pegada era bem específica, né, era muito focado no digital mesmo, né. Então, a gente tinha bastante expertise, como eu falei, na parte de SEO, otimização de sites. Então, a gente tinha muita demanda de empresas e agências querendo esse tipo de serviço que era muito específico, né? Na nossa cidade, principalmente, acho que só tinha gente que fazia. Zero, sim, né? verdade. Eu acho que Exato. Não me lembro de ninguém. Também não. Exato. Então a gente começou muito específico na parte de SEO, mas por demanda começou a vir poxa, mas eu preciso de um site também. Ou a gente contratado para um serviço de SEO e o site do cara não era otimizado, sei lá, era em Flash ou era uma outra coisa que a gente não tinha como otimizar aquilo ali. Foi quando a gente vamos estudar sobre WordPress, vamos começar a desenvolver site. E aí foi quando a gente começou a aumentar o escopo dos projetos, né? Que legal. Que legal. E como a gente trabalhava bastante com SEO e já ganhava com o Google AdSense, então a gente sabia como funcionava o Google, na época que era Google AdWords, né? Que hoje é Google Ads, mas era na época Google AdWords. Então a gente começou a fazer específico nisso, né? Vocês então, inauguraram o que hoje tá super na moda, né? O pessoal aí fazendo o curso do... Como é que ele chama lá? Sobral? Pedro Sobral, né? De tráfego. Pessoal, só para explicar para quem nos escuta, que é empreendedor, porque a gente tem um quadro de empreendedorismo, né? A gente também foge um pouco da área da publicidade. Tráfego não tem nada a ver com droga, apesar de dar mais dinheiro esse tráfego aí. Mas esse outro tráfego também é uma grande inovação no nosso mercado, né? Que é trabalhar com a propaganda paga na internet. Então vocês também surgiram ali com essa pegada aí. Exatamente. E até é engraçado você falar dessa parte do tráfego, né? E do mídia, né, meu? É verdade. Como eu assisti aquele corte que você fala, mas o mídia de hoje é o cara do tráfego. Putz, eu fiquei assim, cara, que reflexão, né? Realmente. Porque o mercado mudou muito, né, meu? E como a gente tinha comentado, a gente veio na contramão, né? As agências na época são as tradicionais, né? E aí começou a existir diversas ferramentas, tecnologia para ajudar e proporcionar os resultados de marketing e tal. E a gente foi se adequando a isso, né? Então, até hoje a gente é conhecido na nossa região por ser uma agência focada em marketing digital, né? Sim. Mas como eu disse, aí, como a gente era muito focado no digital,
chegou um certo momento onde a gente começou a pegar um nome, só que aí a gente começou a bater de muito de frente do tipo, cliente falar, olha, poxa, mas eu tenho uma agência digital e tenho uma agência tradicional, é ruim. Eu quero conversar com uma agência só. Entendi. E aí as agências tradicionais também falaram, putz, os caras estão crescendo, eu não vou deixar esse cara crescer, então eu vou incorporar isso aqui dentro do meu E escopo. começaram a vender o serviço que você partilhava com eles. Exatamente. Então, a maior parte das agências que passavam freela para nós, a um certo momento, parou de passar, e aí a gente falou, poxa, É o momento. é o momento da gente incorporar isso, né? A gente chegava a recusar cliente, porque a gente falava assim, não, meu negócio é digital, eu não vou pegar... Ó, Demanda estavam super aparecendo, né? posicionados. Exato. Um caso, ele é meu amigo hoje, tá? O Renato Funaro da incorporadora Mapi Funado, a gente atendeu por alguns anos. Primeira vez que ele veio conversar com a gente, ele veio com essa proposta. Ó, eu tenho isso, mas, eu preciso fazer lançamento, vai ter que fazer, sei lá, campanha onde... Marketing muito off também. E eu falei, ó, daqui pra lá eu não pego. Só pego o digital. Ah, não, mas não me serve. Então não te sirvo. Eu não quero assumir uma responsabilidade que eu não sei se vou conseguir cumprir. Então, tipo, a gente chegava nesse patamar. Isso é legal. Isso é muito legal. Só que aí começou, né? A gente começou a perder a enxergar as oportunidades, tipo, estão perdendo a oportunidade e tal. E aí a gente começou a incorporar isso. Né? Então a gente teve que aprender assim, porque a gente tinha, né? Não tinha Você tanto tinha o conhecimento, mas você não tava com o negócio rodando, né? Exato. Aí o que eu tive que fazer? Contratar profissionais com bastante experiência, os impresso, né? De off, etc. Para começar a incorporar isso. E hoje a equipe tá bem grande, né? A gente vê aí quantos funcionários vocês estão hoje. Bastante. Tá aí uma resposta que... Minha voz tá rouca, né? Mas enfim. Pelo menos o Tarcísio tá conseguindo falar agora, né? Semana faz assim semanas. Verdade. A gente gravou Mara Cakes, que a gente criou um quadro chama Empoderap, né? Fazendo um parênteses aí. A gente gravou na terça. Isso. E era o Tarcísio, a gente faz com a Michelle, então a gente faz meio que a gente divide, né? Isso. E era o Tarcísio, eu tive que substituir, que era o pagamento de hora extra. Mas enfim. Faz parte. Não. Questão de número de funcionários, eu não sei de cabeça te falar. Eu acho que a gente tá em 43. Uau. É gigante. Que legal. A gente tá com... Vocês estavam comentando da parte de educação, né? Recentemente, nós fizemos uma parceria com a faculdade que a gente está com muita dificuldade na área de tecnologia. Então, assim, o mercado de tecnologia hoje, ele tá muito alto. Então, como a nossa moeda está desvalorizada também, muitas empresas de outros países estão recrutando brasileiro, né? O cara tá ganhando em dólar, o cara tá ganhando em euro, o cara tá ganhando... $1.000, R$5.000. Né? Exatamente. Então, tipo assim, e aqui também nós temos boas faculdades na área de desenvolvimento, tecnologia e tal. Então, a gente estava tendo muita dificuldade de manter os nossos profissionais, mas também de recrutar novos profissionais. Então, nós criamos um projeto que chama Projeto Curirim. Eu vi mesmo. Eu não lembro se foi na sua... Foi com a FIP que vocês fizeram? Foi com a FIP que nós fizemos. E eu não lembro se foi na sua rede social ou do... Del Trejo lá, do diretor, Moacir, né? Pode eu ser. não lembro se foi no Facebook. E o Curirim do Dragon Ball? Não, genial. Nós fizemos uma landing page que tem as esferas do dragão. E é super aliado com o público, né? Exato. E aí nós fizemos... Cara, foi isso. Tem até meme daquele sertanejo que eles cantam. Alguns curirins durante o projeto saíram, assim, porque ele é um projeto educacional mesmo. A gente abriu para toda a faculdade da FIP e a gente recrutou 10 desses curirins. Então, você pode contar um pouco mais de como que funciona? Então, foi apresentado para todos os cursos de tecnologia e de informática da FIP e a ideia era recrutar 10 curirins. Que legal. E onde eles fariam um programa de estágio com a Oxygen Web durante 1 ano. Eles não iam trabalhar para a Oxygen Web 1 ano. Nesses 1 ano, eles iam ser treinados. A gente ia pagar curso para eles e ter mentores dentro da agência que poderiam ajudar eles a crescer profissionalmente. Né? Que bacana. Exato. Então, tipo, ele começa Curirim, ele pode se tornar até o Super Saiyajin, que é onde... eles iam evoluindo durante o processo. Curirim, Piccolo, Saiyajin, Super Saiyajin. E aí, nesse projeto, era assim. Então, durante 1 ano, ele vai estudar comigo. Eu vou dar toda a estrutura que esse cara precisa, eu vou dar curso e vou dar mentoria e vou dar tudo. A ideia é eu tentar pegar esse profissional e capacitar ele. Então, a ideia também era pegar o profissional que tá, tipo, entrando
na área, sabe? Não era o cara do último termo, nem do penúltimo. Era os do primeiro mesmo. Certo. Então, a gente pegou 10 curirinhos, a gente tá treinando eles, pagando curso, fazendo curso junto com eles, dando prova, atividade, a gente faz acompanhamento, mentoria, porque a gente quer lançar esses profissionais no mercado e os melhores que a gente identificar ou que tiver o perfil médico cultural Coxon Web, a gente já quer contratar também. Que legal. Então, a ideia é, além de formar esses profissionais, é a gente poder contratá-los depois, né? Exatamente. Porque eles vão estar até mais, digamos, alinhados com a cultura de vocês e atendendo algumas demandas de mercado específicas, né? Exatamente. Porque a gente sabe que o pessoal da tecnologia, né? No tempo que eu tive na faculdade, tinha o Mário na minha equipe que era bem da tecnologia, e é muito específico, né? Porque a gente consegue na publicidade mitigar um pouco. Então eu pego o cara de mídia, ele consegue dar conta de um planejamento e tal. E na tecnologia não é bem assim, porque se ele não sabe o tal do, sei lá, vou chutar aqui, programação. Python. Se ele não sabe, se ele sabe Python e não sabe uma outra tecnologia, ele não vai fazer a outra tecnologia funcionar. Exatamente. Na verdade, sim. Então, como o mercado de tecnologia ele tá muito complexo e a gente enxerga que vai demorar um tempo para isso normalizar, a gente está treinando, capacitando para esse profissional estar apto para trabalhar com o Oxon Web e qualquer outro no mercado também, e dando oportunidade para a rapaziada que está entrando, falar, poxa, é isso que eu quero, eu já vou me familiarizando com o ambiente de trabalho também, e então a gente fez esse projeto, a gente começou ele em março, tá até hoje, a gente só teve 2 desistências, mas foram trabalhar em outro lugar e etc. Normal, né? Mas de resto segue firme, já não tem mais curirim, já todo mundo evoluiu já, né? E é legal porque você contribui com a comunidade local, né? Exato. Porque muitos foram trabalhar com vocês e outros, infelizmente, não evoluíram, mas, poxa, talvez tiveram a oportunidade de ver algo que não existia ali, né? Exato. E assim, é um investimento que a agência faz, né? Porque eles não estão trabalhando para mim. Eu tô investindo neles, né? É um ano você bancando. Exato. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê e tal. Então, a ideia é a gente também poder dar oportunidade para quem tá ingressando no mercado de trabalho, conhecer. A gente quer expandir isso para a turma de marketing também, né? Então, como nessa reforma que a gente está fazendo, a gente vai ter mais espaço. Então, a ideia é a gente fazer para a área do marketing também. É um público difícil, né? Qual dos dois? O de marketing. Ou os dois, Os você dois, acha? os dois. Claro. Os dois com suas Polêmica. Os dois com suas particularidades. Adoro uma polêmica. Os dois com suas particularidades, né? O pessoal da área de desenvolvimento ele é um pessoal muito mais lógico, né? Totalmente ao contrário do pessoal da publicidade, né? O pessoal de humanas, né? O pessoal de tecnologia é mais fechado, é um público que você tem que saber extrair uma conversa, né? Eles são 100% lógicos e tal. Agora o pessoal do marketing não, já chega de chinelo, verdade. De qualquer tipo de roupa, enfim. Você chega para dar aula é completamente diferente. Eu lembro que um dia eu entrei na sala de sistemas de informação eu já fiz. E eu fiquei assustado, porque tava todo mundo tênis, calça jeans, camisa ou camiseta, tal. Aí você entra no marketing, tem o cara lá de bermuda de praia com chinelo, o outro vestido pra festa. A Patricinha. O outro... tanta mistura ali, é um negócio muito louco, né? Exato. E... Legal, eu tenho uma pergunta, eu acho que consigo fazer. Manda lá. Eu acho interessante essa parte que você tá fazendo mesmo de abrir, né, esse escopo, né, não só dessas parcerias, mas vocês começaram isso desde o início, né? Então eu vejo também que é como se fosse um propósito de vocês, é isso? Exato, né? Tem muito isso, né? Uhum. O propósito da agência é inovar a comunicação através de tecnologia, né? Então tem, tipo assim, legal. comunicação e tecnologia tá na nossa veia, na né? veia, né? Então é muito isso, né? E a ideia também eu não sou formado em nada. você não... Não sou formado. Eu comecei a primeira faculdade que eu fiz 3 faculdades. Não concluí Então é nenhuma. formado em vários. Olha, a gente tem um bom histórico de pessoas que não concluíram e tem muito sucesso, né? A gente pode fazer uma lista. Fazer uma lista. Eu comecei com sistema de informação, né? Aí depois, faltando alguns anos, eu acho que estava no penúltimo ano, eu fui para sistema para internet, para ser mais específico. Uhum. Aí depois fui para
Aí eu fiz marketing. Mas aí eu fui fazer o marketing AD e não dei conta. Ah, é diferente, é. É diferente. Não dei conta. E aí, o que eu fiz nesses... E pra mim fez muito mais sentido. Eu comecei a fazer tudo que é curso presencial em São Paulo. Que legal. Ah, tá. Então eu fiz inúmeros, assim, cara. Tem inúmeros certificados de marketing digital, de UX, de ads, de tudo. Eu tenho de tudo. Que legal. Mas eu fiz bem curso específico daquilo que eu tava estudando na época, que eu tava E do que você incorporando. precisava, do que você acreditava que você precisava para trabalhar. Exatamente. Então, porque na época ainda era tudo muito... Putz, a gente começou o gerenciamento de mídias sociais quando começou a falar Facebook e tal. É. Tipo assim, não tinha isso em Não lugar tinha nada, nenhum, né? né? Então, aí tivemos que... Então, eu gosto muito de fazer curso em evento. Então, tipo, por causa da pandemia deu uma diminuída, mas, tipo, 2019 eu fui pra Lisboa no Web Summit. Que Então, legal. uma forma de aprender mais é conversando, e eu sou desse. Aplicando mesmo, Eu tenho né? uma certa dificuldade, eu tenho uma dificuldade muito grande de sentar todos os dias, Esperar, das né? 7 às 10 da noite, pra ouvir e tal. E E eu acho que não é só você. Eu acho que, olha, eu dou aula há 12 anos. E a maior parte, eu sempre falava isso nas reuniões que eu participava. A gente pode pegar os melhores alunos e, infelizmente, a maior parte terá uma carreira medíocre. Porque eles têm uma habilidade. Olha a polêmica aí, outra polêmica. Não, eu tenho dados para isso. Tenho dados aqueles assim. Bom, o professor tem que ser assim. O professor tem dados. Não, é verdade. Infelizmente, o desempenho acadêmico, ele requer da pessoa algumas habilidades, algumas competências que não funcionam no empreendedorismo. E eu acredito, não sei se vocês compartilham da minha ideia, mas eu acredito que é difícil você ter um sucesso profissional sendo empregado, assim. Eu acho que você pode ter sucesso de carreira, mas crescer, construir, colaborar, contribuir para a comunidade mesmo, é empreendendo, de qualquer tamanho, sabe? Hoje a gente tava conversando com uma moça e a gente tava falando pra ela é formada em gastronomia, Super legal. e a gente tava falando pra ela, meu, o que você tá fazendo? Ela trabalha num lugar que eu não vou nomear, e a gente falou, o que você tá fazendo aí? Você cozinha super bem, mas o medo, a insegurança, o ego, existe um monte de coisa que eu acho que entra no meio, igual, você chegou aqui e, poxa, você construiu uma empresa gigante, mais de 40 funcionários, e você não terminou sua graduação e não é um problema, né? Nós somos acadêmicos e muita gente tem até medo de falar isso pra gente, né? Porque fala assim, tipo, não sei o quê. Mas eu acho que, eu acho que a faculdade vai ter que se modificar. Não só a faculdade, o sistema de ensino de maneira geral, ensino médio, ensino fundamental. Eu queria ouvir vocês. O que vocês acham? Eu acho que tem que mudar, porque infelizmente a gente está valorizando uma competência que gera muito pouco resultado. é porque hoje em dia as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, né? Então, para a área de educação também é difícil se adaptar a isso. Sim. Imagina, você tá explicando uma matéria, sei lá, a gente tá falando de uma coisa que daqui a um ano já não vai fazer sentido mais, né? Na nossa área principalmente. E hoje E estudar sempre, né? Exato, e o professor ou ele tem que estar dentro do mercado de trabalho, trabalhando junto e dando aula, ou é difícil, né? Então eu fico pensando também, a área de educação é uma área que vai ter, bom, assim como as outras estão tendo muitas mudanças, né? Se não inovar, que é o que vocês estão desenvolvendo aí, se todas as áreas não souberem inovar, porque inovar não é ser criativo só, né? É você ter a capacidade de poder, não sei se vocês compartilham o mesmo conceito, mas ter a capacidade de fazer acontecer, né? Porque a inovação é a criatividade, né? Para simplificar, a criatividade em ação. Eu acho que esse é o melhor exemplo que eu já ouvi. Só que esse caminho não é fácil, né? Vocês fazem isso lá na agência, a gente precisa fazer isso muitas vezes para ser profissional. Não é fácil. Como que vocês enxergam isso no próprio segmento que vocês estão atuando hoje? O que eu quero dizer é o seguinte: você já contou que vocês fizeram várias inovações, né? Vocês surgiram do digital, tiveram que ir para o tradicional, agora estão repensando essa situação e adicionando essa questão da inovação, né, dentro do contexto todo. E uma das perguntas que a gente vem fazendo é assim: a gente vê a mudança na nossa área acontecendo, a gente passou por isso, a gente sente isso nos alunos. O que você enxerga? O que você acha que marketing, comunicação e, no caso aqui, tecnologia precisam inovar? Ou quais inovações possíveis você vê aí para o futuro?
É uma pergunta bem difícil. Eu assim. falo demais. Né? Eu tentei consertar minha pergunta aqui no meio mas, do caminho. assim, eu tenho uma certa preocupação. Acontece o seguinte, acho que hoje, muito por questão das redes sociais, existe aquela bolha social muito grande, né? Então as pessoas estão perdendo a capacidade de poder ouvir as outras opiniões e entender, discutir de uma forma amigável. Por quê? Porque hoje o algoritmo das redes sociais, ele vai selecionar aquilo que você mais gosta. Então o seu ciclo, que a gente fala assim, antigamente era o nosso ciclo social, era o nosso bairro, mas hoje é praticamente a mesma coisa. Hoje o seu ciclo social é as pessoas que você convive, que têm o mesmo pensamento que você. Que volta na mesma pessoa. Exato. Por isso que tem muita polarização hoje, porque todo mundo acha que tem razão. Então, o grande problema assim, que eu enxergo assim, é que hoje as pessoas perderam um pouco dessa capacidade de poder ouvir as outras opiniões e pensar na sociedade como um todo. Exemplo, a faculdade está tendo dificuldade porque, vou preferir EAD e tal, mas o presencial tem uma parte muito importante da pessoa ir falar em público, se comunicar, de fazer um trabalho em conjunto e estar junto. Conhecer outras pessoas. Interagir, né? Então, acho que isso daí prejudica muito. Então, eu acho que o profissional de marketing, com um monte de tecnologia, com um monte de coisa que está acontecendo, eles estão muito... a ferramenta faz isso, a ferramenta faz aquilo, e esquece o essencial, que são as pessoas, sabe? Então, porque marketing é isso, cara, você impactar as pessoas, né? Então, tipo, as pessoas... Hoje é muito fácil você falar, pega no banco de dados lá das pessoas, coloca todo mundo dentro de uma caixinha, vou fazer um bloco de anúncio, a pessoa tá aqui, eis aqui, acabou, e tipo assim, fica automático. E não é isso, cara. Então, eu acho que é isso. A dificuldade que eu enxergo no... Você colocou um ponto interessante que eu não havia pensado antes, né? Se você parar para pensar, talvez um dos caminhos para o nosso mercado é justamente humanizar essas caixinhas, né? Assim, humanização é uma palavra que ficou bem clichê agora, né? Todo mundo tá falando humanizar, mas como fazer isso, né? Não é fácil. Mas é verdade, hoje você tem muitos dados para analisar e os dados, eles são fechados, né? Porque você tem escala, você tem de 0 a 10, você tem de A a Z, você não tem uma flexibilidade humana, eu diria. Como humanizar as empresas e as pessoas que conseguirem humanizar essas caixinhas e fazerem anúncios que de fato conversem com a pessoa que está lá do outro lado, ao invés de usar só estratégias de persuasão, né? Que agora tá todo mundo gatilho mental, Eu nem lembro da palavra. Toda vez que alguém fala pra mim, eu acho que é importante, sabe? Eu acho que, óbvio, no doutorado estudei comportamento do consumidor, é fundamental a gente pensar na persuasão. Eu quero morrer esses 6 em 7. Nossa, quero morrer com esses negócios. Ó, que bom, primeiro que fala isso aqui. Vou ficar rico vendendo um infoproduto. Cara, tem gente que ganha dinheiro, isso é óbvio, mas assim, não é fácil. Eu já tive conversas de gente que veio, eu quero ganhar dinheiro com a internet, eu quero anunciar a ideia. Eu quero anunciar um produto de um outro cara que não é meu, esse produto, e eu vou ganhar comissão afiliada, e você fala, você vende anúncio, você acha que se fosse um milagre, todas as agências digitais do mundo estariam milionárias se isso fosse desse jeito que eles contam, né? Então, nem tudo é simples, igual o pessoal acha que é, né? E hoje tem muito isso, né? Também muita gente que lê notícia e fala, e-commerce vende tantos bilhões e tal, vou meter um e-commerce, mas o cara não faz uma análise de mercado para saber se o preço dele é competitivo, se ele consegue logística, nada, ele acha que é fácil. Então, se tem fornecedor, porque às vezes o cara consegue milhões porque ele tem um fornecedor que é exclusivo dele, né? Exatamente. Mas é isso, cara. Hoje em dia eu acho que é muitos dados e as pessoas esquecem do essencial, que é a pessoa. E me conta uma coisa, você estava falando, eu tô perguntando, não sei. Pode perguntar. Você grita aí, porque... Daqui a pouco ele vai escrever no... Vou mandar pro Léo aqui. Mas você sabe que outro dia a gente come, se você não conseguir falar, nós vamos gravar. Mas aí você me manda, eu vou ler, né? Mas assim, o que eu ia perguntar é, vocês criaram a agência e vocês têm uma estrutura tradicional, porque isso era algo que sempre me intrigava, né? Vocês têm 40 pessoas, surgiram digital, foram pro tradicional. As agências tradicionais surgiam de maneira muito simples, né? Você tinha o dono da agência, o cara da criação, aqui no interior é assim, em São Paulo você tem o diretor, a dupla, etc. Mas você tem um modelão tradicional de uma agência de publicidade. E vocês, como que vocês lidam com esse formato? Hoje a gente é formado em squads, né? A gente tem os squads. Vocês têm uma gestão ágil. Exato, a gente tem uma gestão ágil. A ideia é ter poucos clientes para um time. Então,
aquele time respira aqueles clientes, então eles têm que entender tudo sobre aquele cliente. Não é tipo assim, cada hora é uma criação. Então é sempre a mesma pessoa, sempre o mesmo time. O time tem que absorver legal. tudo que for reunião, estratégica, alinhamento, onboard, tudo é com aquele time. Que legal. Então a gente faz isso. Hoje, a gente também usa o controle a gente usa o Operandi, que é um sistema que a gente controla todos os jobs aqui dentro da agência. Por mais que eu falo bastante de dados, a gente usa muito também, tá? Então, não, sim, eu preciso normal. saber a quantidade de horas que eu trabalho para cada cliente para saber se está sendo justo o que eu estou recebendo, se eu estou tendo prejuízo ou não. Então, eu faço tudo isso de mensuração. Mas a gente separa por squad mesmo. Né? E vou entrar nessa parte de gestão ágil, porque é um negócio que eu acho que é de fato futuro. Eu acho que aquela formação hierárquica e quadrada das empresas antigas vai ter muita dificuldade hoje, porque dependendo do jeito que você trata o funcionário, ele sai e vira seu concorrente, né? Sim. E ok, tudo bem. Mas a gestão ágil permite que você tenha, na minha visão, uma administração mais legal desse processo todo, que é isso que você falou, de ter um controle mais time próximo, e tal. né? Você vai ter, exato, as informações ficam mais concentradas numa área para não ter aquele negócio. Poxa, mas eu já falei que eu não gosto disso, porque você tá fazendo de novo, né? É verdade. E vocês surgiram assim ou vocês implementaram a gestão ágil? Nós implementamos. Vocês tinham um outro formato. Exato. Como eu te falei, tudo foi na base do aprendizado, assim, porque a gente montou uma agência, mas a gente nunca teve tido uma experiência anterior em outra agência para saber método de trabalho e tal. O que a gente foi Por um incorporando. lado é bom também, né? Isso. E até, né? E até por isso que quando a gente, como eu falei, quando a gente começou a incorporar a parte de marketing tradicional dentro do nosso escopo, começamos a contratar profissionais com experiência nisso, que tiveram muita dificuldade de se adaptar na parte digital também. Sim, né? Então, assim, são vícios e tal. Então, foi se ajustando e se alinhando essa parte do processo, né? E toda vez a gente muda alguma coisa. A gente tá mudando tudo de novo agora. Então, assim, a gente vem se moldando, né? Que legal. Mas a ideia é se manter em movimento. Sempre, é uma coisa que a gente fala. O dia que a gente achar que tá certo é porque tem uma coisa errada. Então a gente sempre tá querendo mudar alguma coisa para poder melhorar, né? Tanto na qualidade daquilo que a gente entrega, mas também no atendimento, seja lá o que for. Legal. Assim, você tava contando, né, esse processo de construção que você teve, que você, na verdade, começou a trabalhar muito cedo lá atrás com uma tecnologia já específica. E eu queria saber, porque assim, o publicitário geralmente tem uma pessoa de referência, alguém que ele admira. Quem que você, ou quais as pessoas que são referência para você profissionalmente hoje, independente da área, da né? área ou não também, né? Eu falei de publicitário porque foi o que veio na cabeça na hora, mas... Eu tinha bastante contato com um amigo do meu pai, que ele era um dos gestores do site da Globo.com. Então ele é um cara que me ajudou bastante com a parte de tecnologia, né? Então ele sempre falava... O Ítalo? Era o Ítalo? Não era o Ítalo, não. Ítalo é meu amigo, conheço ele, mas não é ele, não. Era da Globo.com, assim, do Rio, nacional, mesmo, do nacional. E aí ele vira e mexe e me falava, tá acontecendo isso no mercado, dá uma estudada, vai isso. E aí foi quando eu comecei, tipo assim, foi quando eu comecei a ter a percepção do que o meu mundo não era prudente, cara. E não era E pequenininho. não era pequeno. A gente tem muito aqui na nossa cidade, na nossa região, esse negócio do interior, né, cara? Então foi quando eu comecei a abrir minha cabeça, cara. Tô assim, né? Tem excelentes profissionais aquilo, óbvio, mas assim, eu posso procurar em outros lugares. Foi assim para mercado também. Hoje, na época que a gente estava desenvolvendo bastante site também, eu tinha um modelo de desenvolvimento de site que assim, eu customizava tudo, cara, desenhar, tudo na mão, tudo demorava muito tempo para desenvolver porque ele era tudo muito bem pensado. E aí eu tinha o preço mais alto de prudente e ainda assim eu tomava prejuízo. Nossa, por que porque eu falava assim, cara, tinha que ser mais caro, mas o mercado não paga. Teve um ano, antes da pandemia, cara, 2020. Todo final de ano a gente faz planejamento estratégico, eu e meus sócios, para alinhar tudo, né? Legal. No ano de 2019 para 2020, meu sócio falou assim, cara, vamos fechar o departamento de desenvolvimento. Só dá problema. Porque é difícil profissional mais caro. A gente toma muito prejuízo. Porque assim, você tem que orçar, você demorou mais do que você imaginava. Prejuízo, etc. Vamos fechar. Eu falei, não, cara, eu vou pensar melhor. Porque eu não acredito. Porque quando eu comecei a Auction Web, tinha 3, 4, sei lá, 5 empresas imprudentes que só fazia site.
E agora não existe mais nenhuma. Agora todo mundo diz que faz, né? Mas especialista nisso ninguém é. Não é. Aí eu falei, mas, cara, não é possível, porque hoje, sempre, todo mundo precisou de ter site, cara. É. E a galera tá cansada de Wix, de sitezinho padrão. É. Aí eu falei, não, cara, tem mercado. Foi depois, cara, 2020, comecei em 2020, recebi um e-mail do pessoal da Caloi. Nossa, é verdade, vocês atendem a Caloi. Quero fazer um projeto, o que eu falei, vou aí. Não, só quero, vou aí. É, eu acho que é uma boa atitude. Peguei, fui pra São Paulo, me apresentei, fiz tal, consegui. Foi meu primeiro cliente nacional mesmo, assim, de marca, né? Uhum. E foi, tipo... Aí eu falei, cara... Meu só chama Diogo, falei, Diogo, a gente tá no mercado... Nós estamos no mercado errado, cara. A gente ama Prudente, a gente não quer sair daqui, mas vender site pra cá não tá funcionando pra nada. Porque o método, o jeito que a gente faz, e não é falando que é o certo, que é errado, é o seu jeito. É o nosso jeito de fazer tudo customizado, minucioso. É o nosso jeito. Prudente não comporta. Porque pra Prudente é caro, beleza. Mas para o mercado de fora, não. E aí foi... Aí, meu irmão, hoje 99,9% dos projetos que nós temos são fora. É mesmo, fora. Que legal. Então, é importante ter essa visão, né? Poxa, e você lembrou bem da Caloi. Como que foi a chegada de um cliente nacional para você, para sua equipe? Vocês já tinham atendido alguém do mesmo tamanho, mesmo que não fosse com uma marca tão relevante, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente atende empresas com faturamento gigantesco que ninguém conhece. Sim. Como que foi? A gente já tinha tido experiência com algumas empresas grandes, aqui em Prudente tem umas grandes, né? O Grupo Stetson é cliente nosso, sim. A Stanner também, a Taramps é cliente nosso também. Então a gente fez os projetos dos dois, mas a Caloi em si, por mais que sejam grandes, para nós era tipo, é da nossa região. É local, né? A gente conhece o gerente de margem, então tipo assim, para nós é local. Mas a Caloi foi um divisor de água. E o interessante disso, que foi quando começou a estourar a pandemia, a gente começando a ficar home office. Então foi um desafio bem grande, assim, sabe? Nossa, mas ao mesmo tempo foi um momento que eu falei, cara, sangue nos olhos e vamos fazer acontecer. E a equipe comemorando, porque eu acho que todo mundo ficou empolgado. Eu fui gestor de projeto, eu participei de todas as reuniões, falava com o cliente, dava cara, os caras me ligavam de madrugada, eu atendia, que eu falei, isso aqui precisa ser o meu case, cara. Até, por isso que no nosso site tem lá o gestor de marketing falando, pô, ligava Maurício Marmão, o cara me atendia. Então, porque eu falava, isso aqui tem que ser meu case, né? Que então, legal. Foi super... É uma marca, né? Vamos combinar. Exato. E o mais legal, assim, que a gente tem esses clientes como parceiro. Então, tipo assim, vira... Cara, um mês sim, um mês não, a gente faz algum projeto junto com eles, né? E o legal é que o nosso nome lá dentro é conhecido, porque a gente não faz só projeto pro pessoal de marketing lá dentro. A gente faz com o pessoal do RH, a gente já fez. Pra fazer a gente já fez com o pessoal de eventos. Legal. Então, tudo que eles precisam de tecnologia e inovação, fala com os caras da Action Web. Entendeu? Você tá criando um novo negócio, na verdade, né? No dia do lançamento do site da Caloi foi no Dia Mundial Sem Carro. Aí fizemos uma calculadora urbana, onde o cara calculava, moro em São Paulo, vou trabalhar de carro todos os dias. Ele preenchia as informações, e aí o sistema já dava quanto que ele gastava por ano, quanto que ele gastaria para ir de bike, e já dava sugestão de bike baseado na quilômetro. Enfim, cara, super estilo bacana, de vida, tudo, né? E é o que a gente gosta de fazer. Assim, ideia que a gente fala, poxa, dá pra desenvolver, vamos desenvolver. É isso, cara. Legal. E me conta uma coisa, você sempre gostou dessa área? Você queria, tipo, quando você tava lá no processo de escolher quem você seria profissionalmente, como que foi que surgiu essa ideia? E o que te deu o que você acredita que te deu essa pegada empreendedora? Além do fato de ter escolhido a área de comunicação e tecnologia, vou chamar assim, né? Porque a gente tá criando coisas novas, então não dá pra falar que é publicidade, não dá pra falar que é só tecnologia, mas essa mistura, primeiro, como você escolheu isso e da onde veio? Foi seu pai que te estimulou a ser empreendedor? Foi a vivência que você teve? O que você acredita? A parte de tecnologia, eu tive uma referência muito grande do meu irmão, que ele é cientista da computação, ele mora em Londrina e trabalha numa multinacional, mas desde moleque já fazia site, já era fuçado, e eu olhava aquilo ali e achava super mágico. O cara, como o cara faz o negócio dele? Me ensina, aí eu aprendi a ficar copiando e tal. Então, essa referência de tecnologia, de estudar essas coisas, eu aprendi com meu irmão. Agora, a parte de empreendedorismo foi um pouco com meu pai, assim. Meu pai era ex-bancário, saiu, ele tem, não sei se vocês conhecem, Vita Sucos. Sim, então, lá no centro. É dos meus pais. Ele saiu do banco pra... Nossa, a gente morava em Anastácio na época.
E aí ele falou, cara, eu vou sair do banco e vou abrir meu negócio. E aí, olha que legal, a história legal que ele conta também. O dia que ele foi sair do banco, ele foi procurar alguns profissionais, assim, de consultoria. Cara, o que eu vou abrir e tal, o que eu vou fazer? Os caras falaram, abre uma locadora de vídeo, cara. Você vai ganhar dinheiro. Olha só. Nossa senhora. Tá bem, Você né? vai Ainda bem ficar que seu rico. pai saiu Abre uma dessa. locadora. Meu pai falou, não, eu tô pensando em abrir uma lanchonete. Você tá louco, cara. Você vai ter que vender muito salgado. Deixa quieto isso aí. Abre uma locadora. O pai falou, não é possível, cara. E aí, Ainda bem, abriu né? uma, duas, teve 3, tem cozinha industrial, super bem, graças a Deus. Graças O Itaçugo já tá no mercado aí, sei lá, vai fazer 20 anos. Nossa, muitos Nossa, anos. verdade. Muitos anos. Hoje quem toca lá é minha irmã também junto com ele. Então, tipo, super bem. Então, acho que Você foi... já tinha isso no sangue, né? É. Porque, poxa, empreender é desafiador, né? Nós todos já passamos por isso. Você tem perrengue, aí você tem pandemia. Olha, eu não estava empreendendo na época da Não pandemia. tem garantias, né? mas, Digamos Zero, assim, é. é verdade. Poxa, desafio. E também porque assim, eu sempre gostei de conversar, né? De conversar. Meu pai fala que sou um bom vendedor, ficar vendendo, conversando e etc. Essa é a habilidade que falta, né? Você Sim. encontrar gente que vende bem É, é raríssimo, raríssimo, raríssimo. exatamente. E misturar as duas coisas, né? Tecnologia com a capacidade de comunicação é muito mais raro ainda. Exato. Meu pai fala assim, putz, você dava tanto trabalho na escola que, olha, não sei como deu certo não, viu? Que eu dava um trabalho, São rapaz. sinceros, né? São sinceros. Não, mas é isso, aquilo que eu falei lá atrás. É esse perfil que, feliz ou infelizmente, normalmente tem sucesso. Pode pegar. Porque em casa, assim, nós somos Ainda em vou 3. fazer um estudo sobre isso. Em casa nós somos em 3. Eu sou o caçula. Minha irmã super esforçada. Aquela que acordava 3, 4 horas da manhã pra estudar e fazer a prova, mas decorado, né? Tirava 10. Mas tirava 10 decorado. O meu irmão era mais relaxado, mas sempre foi o crânio da família, nunca precisou estudar, fez estadual, fez faculdade Fazia o que estadual, queria, tudo, e sem estudar, mas era o crânio. E os Meu pai falou que eu era o simpático. Eu era simpático. Então, tipo, era isso, ó, porque a dedicação e a inteligência ficou com os A e você ficou com a simpatia. E foi. Seu pai é sincero, então. Essa família é super assim. Que legal. Eu acho que a gente já vai encaminhando pro nosso fim. A gente geralmente grava 1 hora, né? E aí a gente faz 2 perguntas quando a gente tá indo pro final. A primeira é, assim, se você... A gente queria saber algo que você nunca falou publicamente. Tem quanto tempo pra responder? Sobre você. Pra pensar. Sobre... Pra pensar. Todo mundo faz a mesma pergunta. Eu acho que nós temos que avisar antes. Tem que avisar um pouco antes. Rapaz. Mas fica à vontade, vai pensando aí. Vai ter que fazer um corte, porque até eu pensar em alguma coisa aqui vai demorar. Coloca o relógio. Eu sou muito simpático, eu já falei tudo. Já falei, pior que eu já falei praticamente tudo mesmo. Cara, uma coisa que eu nunca falei. Poxa, mas tem que ser algum tema específico, alguma coisa? Não. A gente, normalmente a gente pergunta assim: esse é o espaço para você falar o que você gostaria de falar num podcast e nunca teve a oportunidade de falar. Tá, eu vou falar. Vou falar um assunto. Bullying. Olha só. Rapaziada, hoje acho que bullying é o que tá acontecendo, mas olha, eu repeti a 5ª série, cara. Uhum. E meus pais fizeram estudar na mesma escola, vai fazer, né? Nossa. Então, meu irmão, burro, jegue, jumento, retardado era Pouco. era pouco na minha época. E tipo assim, porque de fato, cara, eu sempre dei muito trabalho na escola, cara. Esse lance de ficar sentado, estudando, ouvindo o professor falar. E assim, eu sou assim, eu gosto, eu sou seletivo, assim, pra... Cara, isso aqui me interessa, beleza, vou estudar e vou entender. Mas se tá blá, 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 física, química, cara, Nossa lá. falar em química comigo, meu irmão... Tamo junto, tamo junto. Láscara, né, Eu matemática. desafio o professor de geografia a me falar pra que eu vou usar a vegetação do cerrado. Vai apanhar. Se esse conhecimento for útil, vem me falar. Eu vou te trazer aqui pra te fazer uma entrevista. A gente vai apanhar. Então, se você já sofreu bullying, vai dar certo. O momento dá certo. Tem que ter fé. Tamo junto. É isso aí. Que legal. Não, é uma boa colocação, sabe? Porque todo mundo acha que você cresceu, você tá um empresário gigante e todo mundo acha que é mágico e que você nunca teve problema, né? Poxa, mas graças a Deus isso também, cara, eu fui muito calmo na minha vida, assim. Então, nesse sentido, assim, brigava muito na escola por causa dessas coisas, brigava, mas graças a Deus isso não me afetou, assim, cara.
Mas era pesado mesmo, Não, cara. Pesada, né? nossa. Imagina. É bem raiz, né? Quinta Coisa, né? série, cidade pequena, meu irmão. Ah. Você tá louco. Os moleques estavam comigo, tudo na série na frente e você lá, os molecadinhos. Porque é uma zoação que ficou, né? Vai a diferença. E os nossos pais eram assim nessa época, né? Tipo, não, você vai se vira, você vai ter que É verdade. fazer acontecer aí. Poxa, que legal. E eu falando isso aí pra 2 profissionais da educação, olha que beleza. Olha, mas nós vamos ter que marcar um outro podcast para conversar sobre isso aí, porque legal. Tem uma professora que ela, eu vou até mencionar ela, não sei se ela assiste, mas ela comenta vários dos episódios, Leila, minha professora de português. E assim, graças a Deus era uma área que eu tinha mais aptidão, vamos dizer assim. Mas eu nunca fui um aluno nota 10, não. Pelo contrário, nossa, dei muito problema. Muito problema. Minha mãe falava assim, meu Deus do céu. Eu lembro até hoje. Eu era novo, nem sei que série que eu tava, que eu tinha que escrever lá na tal da lição, liquidificador. Nossa, minha mãe ficou muito puta, porque eu não conseguia escrever o tal do liquidificador. Então assim, cara, fica de boa, porque o professor tem os mesmos problemas que as pessoas normais. Com certeza. Não que nós não sejamos normais. E, poxa, legal. E aí a segunda pergunta é sobre quem é o Maurício do futuro? Cara, falar pra você que eu sou um cara que quer... Eu sou meio ambicioso, sabe? Eu quero... Das minhas palavras que eu tenho sempre com o time, assim, é sempre de, tipo, quero ser o maior, quero ser o melhor e tal, na medida que eu posso, obviamente, né? O máximo que eu puder ser e tal. Então, o Maurício do futuro cara, o que eu almejo é poder se tornar um profissional reconhecido nacionalmente, quem sabe internacionalmente, das coisas que a gente fez e a gente faz dentro da agência e crescer cada vez mais, assim, trazer muito mais a parte de inovação, poder criar algo que faça diferença para a sociedade, que esteja no dia a dia das pessoas. Então, é o que eu me imagino para o futuro. Legal. A gente torce por você também, porque eu acho que é super legal, assim, ver. Eu concordo com você, eu acho que a ambição, fica aí a dica pra quem tá ouvindo a gente, tem que ter, as pessoas têm medo, né, de serem ambiciosas. Eu acho que a gente tem que ter uma certa dose de ambição aí pra poder crescer. E sucesso no Maurício do futuro, hein? Queremos estar aqui batendo palmas. Exatamente. Né? Não, com certeza. E eu acho que é isso. Eu tô super satisfeito. A conversa foi sensacional. O Tarcísio falou pouco ainda. Eu achei que ele ia falar mais. Não, acho que eu tô me preservando um pouco, mas adorei também. Não, com certeza. Obrigado aí pelo convite também, gente. Eu que agradeço, Maurício. A casa tá aberta. Eu acho que nós vamos ter que fazer outras conversas, né? A gente tem muita... Olha, a gente gravou os episódios até agora. Eu quero trazer todo mundo de volta, porque é muito rico. Muito obrigado por compartilhar com todo mundo o seu conhecimento. A gente sabe que quando se trata de negócio, a gente acaba ficando com dedos, né, para poder falar. E vocês que estão vindo aqui conversar com a gente, ter essa disponibilidade de abrir o jogo, de contar as histórias, de contar as dificuldades, de contar o que deu certo, ajuda outras pessoas a crescerem na área, crescerem profissionalmente. Muito obrigado. Não, obrigado. E também fica o convite, né? A gente tá fazendo uma reforma lá. Vai ter uma sala de podcast também. Faço questão de convidá-los lá também pra gente bater um papo. Estamos super à disposição. Nossa, à disposição. Beleza. Se o Tarcísio estiver com voz. Se tiver com voz, estamos aqui na torcida. Até lá vai tudo, é possível. Já mandei até receita de chá, viu? Várias. Mas muito obrigado. Não, obrigado a vocês, pessoal. Pessoal, estamos encerrando mais um Tô Sem Papel. Fica a recomendação para você clicar no botão inscrever-se no YouTube ou seguir a gente em um dos distribuidores de podcast. Nós estamos no Apple Podcasts, no Spotify e também no Google Podcasts. Muito obrigado e até mais.